Salve lá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Bora Pensar. Gente, pro episódio de hoje, eu trouxe um tema que eu acho que vai interessar muito a maioria de vocês, que é: qual o propósito do trabalho? O que está por trás daquilo que nós fazemos diariamente? E vamos combinar que nós passamos boa parte de nossas vidas trabalhando. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas trabalha com coisas que elas não se sentem bem ou que elas não gostam. Elas não veem a hora de ir pro happy hour na sexta-feira. Então isso é muito triste, porque a gente gasta muito tempo de nossas vidas fazendo coisas que nós não gostamos. Então, qual o propósito do trabalho, além de pagar as contas, os boletos no final do mês? Há de se ter um outro propósito? Eu não sei se isso já incomodou você. Bom, isso me incomoda e eu trouxe um filósofo para nos ajudar a pensar sobre este tema, que é um filósofo que se chama Martin Heidegger. O Heidegger ele foi um filósofo alemão muito importante do século XX. E o Heidegger ele tem uma biografia muito conturbada por vários motivos diferentes. O mais grave é que ele se aliou ao regime nazista. Isso causou causou um certo ostracismo acadêmico a este filósofo. O texto que eu trouxe do Heidegger se chama A Questão da Técnica. Nesse texto, o Heidegger ele vai se questionar qual que é a diferença da técnica, da essência da técnica. E daí você está se perguntando, poxa, mas a gente não está falando sobre o propósito do trabalho? A técnica ela é um conceito mais amplo, que ela abrange o que hoje nós chamamos de trabalho. Porque trabalho é um ofício, né? É o fazimento de alguma coisa, é a arte de fazer alguma coisa. A técnica, ela abrange isso, mas ela é um conceito mais amplo. Ela tem uma determinação instrumental, ou seja, a técnica é o meio pelo qual nós fazemos alguma coisa, são os instrumentos, os processos. Então, a técnica por si só, ela é tudo isso. Mas a técnica também tem uma outra determinação, que é uma determinação antropológica, que é o fazer do homem. Tá? Então imagina assim, vamos pegar um exemplo simples, imagina no padeiro, tá? A técnica de fazer o pão, o tanto de água, de farinha, o tempo que você vai assar o pãozinho, tudo isso é a técnica. Mas também tem o trabalho do padeiro, né, que é o que nós conhecemos hoje como trabalho. Isso também está dentro da técnica. Então a técnica, ela abrange tudo isto. O Heidegger, ele fala que nós, homens contemporâneos, nós nos esquecemos da essência da técnica. E isso está nos causando uma série de problemas, que interessa muito na nossa reflexão do nosso episódio. Agora, o que é essa essência da técnica? Né? Qual que é a essência do trabalho? Vamos lá. O Heidegger ele vai buscar lá em Aristóteles o conceito, um negócio que se chama causalidade quádrupla. O que é causalidade quádrupla? O Aristóteles dizia que por trás de tudo aquilo que nós produzimos e as coisas da natureza, existem 4 causas. E essas 4 causas explicam as coisas. Eu vou dar um exemplo do escultor. Imagina que eu, Romeu, sou um escultor de estátuas, ok? E eu produzi uma estátua da deusa Atenas. Bom, quais são as 4 causas que estão por trás dessa estátua? Primeira causa, que o Aristóteles chamava de causa materialis, é o bronze, é o material que compõe a estátua. A segunda causa é a causa formalis, que é o formato, que seria o formato da própria deusa Atenas. A terceira causa é a causa finalis, que é o propósito, a finalidade daquela estátua. Então, eu construí essa estátua de bronze porque ela vai ser a estátua principal da deusa Atenas, vai ornar o templo da deusa. Então, esta é a finalidade da causa finalis. E tem a quarta causa, que é a causa efficiens, que é o escultor. É a pessoa, que no caso seria eu neste exemplo, que pensou e produziu e permitiu que as outras 3 causas se apresentassem num formato de uma estátua. O Aristóteles e o Heidegger, eles trazem juntos, né, porque tem as duas filosofias aparecem no texto do Heidegger. Ele traz o seguinte, que o escultor, ao produzir a estátua, ele está, de certa forma, desabrigando aquilo que estava escondido.
a estátua não aparecia. Então, eu, Romeu, enquanto eu estou lá, né, lapidando a estátua, esculpindo a estátua, desculpa, é o termo adequado, eu estou permitindo que o bronze, que o formato apareçam no mundo. No mundo. E nisto eu estou desabrigando a verdade. Eu estou desabrigando aquilo que estava oculto. Então, o primeiro ponto que eu quero que você te chamar a atenção para a essência da técnica é que a técnica é uma forma de desabrigar o que estava oculto, o que estava escondido, de desabrigar a verdade. Mas o Heidegger traz um outro elemento muito interessante, que ele diz o seguinte: olha, o escultor, no ato de produzir, de pensar a estátua, ele também está sendo modificado neste processo. Então é como se a estátua e o escultor, que sou eu, um alterasse o outro. Existe um comprometimento entre essas quatro causas, onde uma altera a outra. Ele dá o exemplo da natureza. Se você, por exemplo, pegar a natureza ela é o meio e o fim dela mesma. Como assim? Imagina, por exemplo, na primavera, que você tem uma árvore seca, né? No final do inverno e começa a primavera, a árvore está seca. De repente, a árvore começa a ficar verde, e daí vem as flores, e aparecem os frutos. Então, o que a natureza está fazendo? Ela está fazendo um negócio que os gregos chamavam de poiesis. A natureza está mostrando aquilo que estava oculto. Mas, ao mesmo tempo, ela está construindo ela mesma. Então, ela é causa e efeito nela mesma. Da mesma forma que o escultor, ele é a causa e o efeito nele mesmo através do seu ofício. Em outras palavras, o que o Heidegger quer dizer é o seguinte: nós, humanos, e a natureza também, nos construímos, nos moldamos, nos esculpimos através do nosso trabalho, através do nosso ofício, através daquilo que nós fazemos. Então, o primeiro ponto o que eu quero te chamar a atenção nesse episódio é que a essência da técnica, a essência do trabalho, não é só você pagar os boletos no final do mês. Você se constrói como ser humano, você molda seu espírito, seu caráter, as suas fraquezas, as suas habilidades, através do seu trabalho. E, ao mesmo tempo, você descobre, no sentido de descobrir, imagina um cobertor, quando você descobre a verdade do universo e da natureza. Olha que flexão interessante. Eu fiquei arrepiado a primeira vez que eu li isso, porque eu nunca tinha visto o trabalho desta forma. Né? O trabalho é muito mais do que você bater meta da área, você em happy hour comemorar projeto entregue. Existe uma construção de quem você é através daquilo que você faz. E o Heidegger ele traz uma questão interessante também. Ele diz que hoje nós nos afastamos da essência da técnica, que é isso que eu acabei de explicar para vocês, e hoje nós trabalhamos para a técnica. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo para você de uma empresa petrolífera. A empresa petrolífera, na técnica dela de extrair petróleo, por exemplo, do fundo do mar, ela não está desabrigando a verdade. Ela está desafiando a natureza. É como se você extraísse os recursos naturais da natureza, não porque você está em busca da verdade, é simplesmente porque você vê a natureza como um estoque, como uma estante do supermercado onde você vai lá e você pega o que você quer. Este é o desvio que o Heidegger diz que nós, homens contemporâneos, estamos tomando. E estamos prejudicando e destruindo nós mesmos, porque nós esquecemos da essência da técnica. Ele dá um outro exemplo. Imagine um moinho de vento. Quando as pessoas construíam moinhos antigamente para a moagem de trigo, o moinho ele acompanhava o vento. Né? Ele não mudava o vento, ele acompanhava a força do vento e aí sim ele moía o trigo, certo? Hoje a gente age com a natureza, a gente extrai os recursos da natureza como se nós estivéssemos numa estante do supermercado. E hoje nós trabalhamos para isto, para melhorar, para incrementar esta técnica, que é uma técnica que destrói a natureza, e ela vê o homem, nós, como meros objetos. Né? Lembra que agora tem nome diferente, mas a atitude continua a mesma, recursos humanos. Por que recursos humanos? Porque as áreas do RH, há pouco tempo atrás, né, realmente viu a pessoa como um número,
como um objeto, como uma caneta Bic. Essa é a consequência de você se afastar da essência da técnica. Você acaba trabalhando para incrementar uma técnica que ela não descobre a verdade e ela não permite que você se desenvolva como pessoa. O efeito colateral disso é estresse, é você ficar longe, cada vez mais longe da sua família, você detonar a tua saúde para incrementar uma forma de trabalho, que é o que o Heidegger chama da técnica moderna, que vê você como objeto e vê a natureza como uma grande estante de supermercado, onde você pega o que você quer. Ele até cria um termo para isso que chama Gestel, que em alemão significa suporte. O Gestel é a reunião dessa forma de trabalhar moderna que simplesmente visa incrementar ela mesma e não o bem-estar do homem. Eu sei que esse texto ele é um texto difícil, mas eu espero que você tenha notado o que o Heidegger nos traz. Fazendo um resumo de tudo que eu falei, o que está por trás do trabalho é você, primeiro, você descobrir a verdade sobre o mundo, sobre a natureza. Segundo, lembre-se que as 4 causas daquilo que você descobre, elas estão comprometidas umas com as outras. Então, uma empresa com uma causa finalis duvidosa, nefasta, vai interferir em você como pessoa e você vai sentir um mal-estar por causa disso. E o terceiro ponto que eu quero frisar é a essência da técnica, ela muda você, ela esculpe você. Você está esculpindo você mesmo através daquilo que você faz. Difícil o episódio de hoje, né? Eu sei que o Heidegger é um filósofo pesado, mas eu espero que você tenha compreendido a essência, pelo menos, do que eu trouxe para você. Queria agradecer a atenção, que você tocasse no sininho para ficar por dentro de novos episódios. E agora o Bora Pensar também está em outras plataformas, para quem gosta de podcast. O Spotify, o iTunes e o SoundCloud, ok? É isto por hoje, se cuide, um forte abraço e fui!